Por dentro da psicologia. História da psicologia no mundo. Desde o início dos tempos, o ser humano sempre quis compreender melhor o mundo que o rodeia, conhecendo as suas origens. Se entendermos a psicologia como um conhecimento amplo, é possível afirmar que os mais antigos filósofos, os pré-socráticos, eram, em sua essência, psicólogos, embora não fossem assim denominados nem tivessem o seu exercício regulamentado em lei. Na busca pela indagação de si e pelo entendimento de suas origens, várias correntes teóricas se formaram, dentre elas as duas mais importantes, tentando explicar a origem do ser humano e do universo, o criacionismo e o evolucionismo. Entende-se o criacionismo como sendo a teoria ou sistema que sustenta as espécies animais e vegetais criadas de forma distinta, permanecendo invariáveis. Houve um ser superior que criou todas as coisas que existem. O relato da criação do mundo encontra-se pormenorizado na Bíblia Sagrada, livro de orientação de todos aqueles que professam a fé cristã. Ao processo gradual de mudança genética em que as características de toda uma espécie são alteradas durante muitas gerações, produzindo uma mudança cuja função é proporcionar uma melhor adaptação dos indivíduos daquela espécie ao meio ambiente, processo conhecido como seleção natural, dá-se a denominação de evolucionismo. Mas as grandes questões da humanidade não se limitaram àquelas ligadas ao universo. O ser humano sempre se interessou por conhecer melhor a sua própria essência. De onde vim? Para onde vou? Quem sou eu? O que vim fazer neste mundo? As respostas a estas perguntas trariam alívio para a própria angústia e inquietação inerentes ao ser humano. Era preciso entender melhor as próprias emoções, ansiedades, sentimentos, o porquê da existência, do nascimento, da morte. Faz-se necessário entender que esses questionamentos tão profundos são naturais e fazem parte do processo de autoconhecimento. Não é preciso fugir de sensações que nem sempre são confortáveis, mas enfrentá-las, tirando proveito de cada evento desagradável para encontrar o próprio equilíbrio, a própria estrada. Um dos grandes equívocos atuais, provavelmente, seja o de querer se livrar a todo e qualquer custo da dor e dos sofrimentos humanos. Mas eles são parte da complexa natureza humana. Não há fórmulas miraculosas para fazer com que o ser humano pare de sofrer, por mais que os livros de autoajuda falem o contrário. Não é essa a finalidade da psicologia, mas sim entender a alma humana e aprender a lidar melhor com a própria existência. A partir desse breve comentário, poderíamos afirmar que a psicologia nasce de dois ramos distintos: da filosofia, considerando pensadores como Aristóteles e Platão os primeiros psicólogos, ainda que não utilizassem esse termo, e da medicina, ainda que de forma equivocada, tentassem encontrar respostas físicas para questões emocionais. Provavelmente, a primeira grande obra psicológica de que se tem notícia seja a do grande pensador Aristóteles, intitulada De Anima. Embora já se estudasse a alma humana, o termo psicologia só aparece no século XVII, com Rodolfo Goglenio. A palavra psicologia tem sua raiz etimológica nos termos psique, alma, mais logos, razão, estudo. No Brasil, a profissão de psicólogo foi regulamentada em 27 de agosto de 1962. Alguns afirmam que a psicologia é uma ciência com um longo passado, mas com uma curta história de reconhecimento enquanto atividade profissional e ciência. Tal frase lança luz sobre o fato de que os povos de todos os tempos e de todas as culturas se tenham ocupado dos problemas da alma e da vida humana. A partir de alguns testemunhos escritos que nos ficaram das antigas culturas da Índia, China, Ásia Anterior, do Delta e do Nilo, a partir de mitos e contos populares, bem como de obras eruditas, pode-se concluir que as pessoas sempre refletiram sobre a alma, a morte e a imortalidade, sobre o bem e o mal, e as causas dos seus medos e preocupações. O estudo da alma humana e a existência do ser humano são eventos interligados. Daí a afirmação que a psicologia é uma ciência em construção e de que o psicólogo é um profissional sempre em formação. Não há psicólogos prontos, visto que compreender o ser humano requer estudo incessante e a capacidade de aprender com os próprios erros. A nossa ciência ocidental, assim como a psicologia, remonta à Grécia Antiga, pelo que o antigo escrito do filósofo grego Aristóteles, Acerca da Alma, é designado muitas vezes como o primeiro manual de psicologia. De fato, este grande mestre da ciência antiga tratou de quase todos os problemas que ainda hoje nos ocupam.
Interessou-se de modo muito especial pela questão dos fundamentos biológicos da vida anímica e do seu desenvolvimento. É do pensador Aristóteles a tese de que o todo vem antes das partes, e é, portanto, mais do que o somatório das suas partes. Por exemplo, cada floresta é mais do que o somatório das suas árvores, arbustos e ervas, as quais a constituem, e dos animais que nela habitam. É uma totalidade própria com características especiais que pertencem à totalidade. Porém, tais totalidades existem igualmente no domínio psíquico. Este é um dos grandes fundamentos do que atualmente se intitula Psicologia da Gestalt, ou Psicologia da Forma. Esta concepção opõe-se à de William Wundt, de que o todo da mente é constituído a partir de processos elementares, a qual denominou a princípio de a moderna psicologia científica, orientada pelo pensamento atomista da física. Os gregos consideravam a alma como o sopro da vida, como aquilo que vivifica a vida. Como, porém, se realizava essa vivificação foi problema que permaneceu tão discutido quanto insolúvel. Tales de Mileto, muito antes de Aristóteles, considerou o movimento como algo essencial para o processo de vivificação. Alguns filósofos da antiga Grécia pensavam que a alma era ar, outros que eram os odores os elementos vivificantes. Platão qualifica a alma de ser algo espiritual. O seu discípulo Aristóteles considerava-a como uma força, aliás, incorpórea, mas que movia e dominava os corpos. A partir de tais concepções, adquiridas exclusivamente pela especulação, existiam, contudo, também na antiguidade, estudos amplos sobre processos cerebrais, sobre as funções dos órgãos sensoriais e sobre perturbações dessas funções em caso de lesões cerebrais. Muito se ouve falar sobre a doutrina dos 4 temperamentos, sobretudo em livros norte-americanos de psicologia. Mas a grande verdade é que esta doutrina remonta ao grande médico grego Hipócrates, retomada e desenvolvida pelo médico romano Galeno. Segundo ele, existem 4 temperamentos, determinados pela predominância de um dos 4 humores: o sanguíneo, sangue, folgazão e superficial; o colérico, bilis amarela, vontade forte e iras repentinas; o melancólico, bilis negra, pensativo e triste; e o fleumático, muco, sossegado e inativo. Apesar do seu funcionamento pseudocientífico, a doutrina dos 4 temperamentos afirmou-se na prática e os 4 tipos foram finalmente introduzidos como noções de nossa linguagem do dia a dia. Outro nome fundamental para que se estudem os primórdios da psicologia é Santo Agostinho, pelo fato de ter descoberto 2 métodos importantes: o da autoobservação e o da descrição da experiência interior, dando origem a uma psicologia mais subjetiva e qualitativa, baseada na fala e na introspecção, ao contrário daquela que prioriza apenas o comportamento observável. De certa forma, pode-se citar a psicologia europeia como aquela que mais se aproxima de uma psicologia menos comercial e imediatista para uma mais aprofundada e introspectiva, denominada por alguns de psicologia profunda.